Olá, alunos do nono ano. Estamos iniciando o nosso quarto bimestre e junto com ele o PET volume 4, certo? Nessa primeira semana, nós vamos trabalhar dois tipos de vegetações, as savanas e as florestas tropicais. As savanas, elas são bem parecidas com a vegetação que a gente tem no Brasil, em grande parte do Brasil, que é o cerrado, tá? E as florestas tropicais, a gente vai entender que elas são exemplos, né, desse tipo de vegetação, a Mata Atlântica, que recobria o litoral brasileiro, né? E também a floresta amazônica, certinho? Na página 80 do PET de vocês, começa falando um pouquinho do que são as savanas, tá? As savanas também podem ser chamadas de campo tropical, tá? É um tipo de vegetação que tem características próprias, né? São árvores de médio e grande porte, tem os troncos retorcidos. As savanas africanas, as árvores são bem espaçadas, são longe umas das outras, tá? E os animais são de grande porte. Já as savanas, que aqui no Brasil recebe o nome de cerrados, as árvores são mais perto, são de pequenos e médio porte também. Tem a casca grossa também, as folhas são grandes. E a diferença básica é que os animais são de pequeno porte, porque as árvores são mais próximas, diferente das africanas. Na África nós temos o exemplo da girafa, né, do elefante. Já aqui no Brasil nós temos o exemplo de animais menores, tá? Também tem presença de gramíneas, arbustos, tá? O solo também sofre uma interferência direta e na África tem a presença de incêndios, como aqui no Brasil também. Só que existem na África algumas vegetações que são resistentes ao fogo, tá? Então são aquelas árvores tortuosas com folhas duras, os troncos têm uma casca bem grossa que acaba servindo aí de proteção. E o fogo, geralmente ele acontece na estação seca e ele controla aí o desenvolvimento de algumas árvores devido à sua ação, né? As árvores não crescem muito, não se desenvolvem, tá? As principais árvores são acácias, palmeiras e pinheiros, né? As acácias, elas são típicas da floresta africana, né? Elas servem também de alimento aí para várias espécies de animais. Tem também as baobás, né? Que se destroncam por ter o tronco muito grosso, muito espesso. E esse tipo de árvore consegue armazenar a água e sobreviver aí no período de estiagem. Já as florestas tropicais, ela é o bioma mais produtivo da Terra, se localiza na região entre os trópicos, né? Então ela é encontrada na África, na Ásia, na América Central, na América do Sul e em algumas regiões da Oceania, tá? É um tipo de vegetação que, devido à sua localização, recebe muita luz solar, né? Porque se localizam em locais de clima quente. Também tem a característica e a vantagem, né, de estar numa região com bastante chuva, o que permite o seu maior desenvolvimento, tá? Tem grande produtividade aí usada no setor primário, a variedade de espécies, né, de flora e fauna são bem diversificados. As árvores podem chegar aí entre 40 e 50 metros de altura, tá? As folhas são perenes, caem em determinada estação do ano. E fala de outras características aí sobre as florestas tropicais, tá? Uma outra coisa que na página 81 fala é que o solo das florestas tropicais, para muita gente, eles são nutritivos e pelo contrário, geralmente são solos pobres em questão de nutrientes, tá? Os nutrientes que essas florestas possuem estão ligados à decomposição da sua própria matéria orgânica, né, dos animais que ali morrem. São encontrados, né, na África mamíferos como antílopes, veado, elefantes, que eu até citei anteriormente, né, tem a presença de chimpanzés e gorilas. Na Ásia é encontrado gibão, tigres, entre outros animais. Na Austrália tem a presença dos cangurus, gambás, tá? Também tem presença de aves como papagaios, periquitos e também em outras regiões, certinho? Aqui na América do Sul
Na floresta tropical a gente encontra aí a cutia, a paca, a capivara, a onça, jaguatirica, tamanduá, tatu, entre outros animais. E as principais aves aqui encontradas seriam tucanos, papagaios, águias, sanhaço, macuco, feiticeira, papagaio mosca, entre outros. Alguns desses aqui na nossa região a gente consegue observá-los, tá? E tem também algumas espécies de serpentes, de cobras, né? Como jiboia, cobra coral e jararacas, além de répteis como sapos, rãs, pererecas e peixes. Ou seja, nas florestas tropicais a biodiversidade é bem grande, a flora e fauna são bem diversificados, diferente um pouquinho do cerrado e savanas que nós estudamos anteriormente. Vou postar para complementar o conhecimento de vocês alguns vídeos sobre o assunto, tá? Com relação às atividades, vocês têm na primeira atividade uma imagem, essa daqui, e a atividade é sobre ela. Vocês vão analisá-la, né? E vão falar quais são, vão diferenciar, né? As savanas das florestas tropicais. A questão 2, vocês vão marcar verdadeiro ou falso, lembrando que todas as informações estão no texto, tá? A questão 3 é de marcar X apenas na questão correta, certinho? Terminamos a primeira semana, não deixe as atividades acumularem, responda por semana as atividades propostas. Vamos tirar dúvidas, explicação nas aulas presenciais e nas aulas remotas pelo Conexão Escola, sempre disponível para atendê-los. Boa semana de estudo e até a próxima!